A habilidade humana de inventar história colaborou significativamente para a nossa evolução enquanto espécie. Quando era criança, minha avó me dizia que havia um bicho que se alimentava de crianças choronas e medrosas. Quando ouvia isso, eu me apavorava. Talvez isso fosse funcional para os pais. Sem bater ou deixar de castigo, eles, através dos contos, conseguiam se livrar de nossas peraltices. Quando tentava se esconder desse bicho ou correr para perto da minha mãe, os adultos riam do medo daquela criança ingênua. Embora todos eles soubessem que se tratava apenas de um conto assustador, não era isso que passava em minha cabeça. Aquele monstro era real. Ele poderia estar debaixo da cama, atrás da porta, escondido no jardim ou no quintal do vizinho. O medo de uma criança nunca pode ser em vão. A habilidade humana de inventar histórias colaborou significativamente para a nossa evolução enquanto espécie. Quando nos tornamos adultos, já perdemos aquele medo de ter medo do bicho que se alimenta de crianças choronas e medrosas. Mas você ainda acha que deixamos de acreditar em histórias? Na verdade, nós passamos a vida toda trocando de histórias e sempre estamos confortáveis com as histórias que se encaixam em nossas visões de mundo. E assim como tínhamos medo do bicho-papão na infância, ainda tememos qualquer história que coloque em xeque a história que nos conforta. Por exemplo, se você acredita em Deus, será remota as chances de você concordar em alguma coisa com um ateu. Mas a questão aqui não se trata de quem está certo ou errado. Você alguma vez já se perguntou por que acredita no diabo, no inferno ou em um Deus muito irado? Talvez você tenha passado toda a sua infância ouvindo sobre isso milhares e milhares de vezes. Há um ditado que diz que uma crença contada muitas vezes se torna uma realidade histórica. Parece piada o que vou dizer aqui. A lenda de que o boto cor-de-rosa se transformava em um homem encantador e engravidava mulheres nas regiões da Amazônia levou homens a matar essa espécie de golfinho por medo de que eles pudessem engravidar suas filhas ou mulheres e também por ciúmes. Uma história, quando amplamente disseminada, pode ser confortante, mas também muito perigosa. Todo mover humano parte do imaginário de alguém, que por contar aos filhos, netos e bisnetos, um conto qualquer, vai criando raízes tão fortes e tão profundas que centenas de anos depois, ninguém pode mais olhar para trás e dizer: quem foi o primeiro que começou essa história, hein? Eu tenho quase certeza que você nunca imaginou que por trás de todas as suas aventuras e desventuras existe um observador que entende o mundo através dos contos que herdamos dos avós, dos pais, dos filmes, das religiões, até mesmo da própria história aprendida nas escolas. Apesar disso tudo produzir algum sentido na sua vida, você jamais pensou que por trás de tudo isso existe um ser que imagina e que tem a incrível habilidade de contar histórias. Onde existir um bom contador de histórias e bons ouvintes, irá nascer uma nova crença. Quantas são as histórias que se tem ouvido e multiplicado sem pensar muito sobre as suas inerentes contradições? E assim conta-se para as crianças, para os amigos, para os fiéis, para os eleitores, e ao contar aos outros, reafirmamos elas para nós mesmos. Resistir ao diabo é perceber que, assim como você sabe que é mentira sobre o bicho que se alimenta de crianças choronas e medrosas, o diabo e todos os seus outros medos são inerentes às velhas histórias
que mesmo passado milênios ainda continuam sendo contadas e acreditadas. Se um dia alguma criança questionar a sua crença, não se zangue com ela. Perceba que talvez ela esteja entendendo o que gerações ainda não entenderam, que somos bons inventores de histórias. E você ainda achou que a ideia da Matrix é puramente uma invenção, né?